começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre quais são os direitos de um consumidor que tem o cartão de crédito clonado. O artigo 5º determina que o Estado é responsável por promover, de acordo com a lei, a defesa do consumidor. E a conta deixada pelas fraudes eletrônicas é alta. A Federação Brasileira de Bancos fez uma estimativa de que, em 2012, o prejuízo provocado por este tipo de crime somou 1 bilhão e 400 milhões de reais. O valor é menor do que as perdas registradas em 2011, mas mesmo assim, bastante alto. E para falar sobre clonagem de cartão, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Cláudia Alcântara, da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes. Seja bem-vinda, doutora Cláudia. Isso é um tipo de crime que a polícia tem como inibir ou só investigar quando acontece? No momento em que a gente faz esse tipo de trabalho, né, ou seja, a gente faz a repressão, automaticamente estamos também fazendo a prevenção. Porque quando tiramos de circulação uma quadrilha, essa quadrilha também deixa de praticar outros crimes. E quando nós estamos assim num programa como este, né, e que a gente vai orientar a população, também estamos fazendo um trabalho preventivo. Isso evita vários crimes. E também está aqui conosco o advogado João Guilherme Assafin. Ele é mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes e professor de Direito do Consumidor na UDF. Seja bem-vindo, doutor João. Quem é que paga essa conta das fraudes eletrônicas? É a operadora ou sobra para o consumidor também? A responsabilidade do custo ou de um possível ressarcimento de saque, cobrança ou transferência indevida recai geralmente à administradora do cartão, ou de crédito ou de débito. Geralmente segue essa padronização. Porém, o consumidor tem que tomar alguns tipos de cuidados para ter esse ressarcimento. E caso ele não consiga, ele realmente vai ter que recorrer ao judiciário a algum tipo de ação judicial, requerendo até inclusive perdas e danos. Tirar dinheiro sem enfrentar filas, fazer compras sem sair de casa. O uso do cartão traz muita facilidade, mas também esconde riscos, como a possibilidade de clonagem. Nada de filas ou burocracia. Em menos de 2 minutos, Juliana retirou um extrato bancário e fez um saque da conta corrente neste caixa eletrônico. É muito rápido, mas ainda assim existe perigo. E ela está certa. O processo eletrônico permitiu mais agilidade nas transações bancárias, mas, em compensação, os riscos de fraudes, como a clonagem de cartões magnéticos, aumentaram. A gente fica olhando, né, para ver se não tem alguém por perto, né, dá um pouquinho de receio. Eu creio que deve ser um constrangimento muito grande, um medo muito grande. Eu fico meio receosa em caixas de supermercado. Aí eu não evito, só faço mais em shopping ou na agência. Em dezembro de 2010, um homem que integrava um grupo especializado em clonagem de cartões bancários foi preso preventivamente. Ele é acusado da prática de estelionato e formação de quadrilha. Só na Caixa Econômica Federal, o bando teria furtado quase 2,5 milhões de reais de mais de 1.300 contas correntes utilizando os cartões clonados. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. A defesa alegou excesso de prazo e pediu que o acusado fosse solto, pois ele estaria preso há mais de 1 ano sem ter sido julgado. Mas o argumento não convenceu o relator, ministro Og Fernandes. Ele entendeu que, nesse caso, a complexidade das atividades criminosas e o número de réus envolvidos, que chega a 29 pessoas, justificam a demora no processo de instrução. Por isso, segundo o ministro, não há o que se falar em constrangimento ilegal. No caso, se tratava de, pelo menos, suposta prática de crimes estelionatos relacionados à duplicação ou à contrafacção de cartões de crédito, tá? O que pode efetivamente demandar uma prova um pouco mais complexa. Nesses casos, o STJ tem admitido a relativização do prazo de 81 e mais recentemente de 86 dias, para dizer que aí, nesses casos, o prazo vai se orientar pelo princípio da proporcionalidade, ou seja, vai se observar a proporcionalidade no caso concreto. Doutora Cláudia, os crimes de quem clona o cartão, de quem utiliza esse cartão em shoppings ou em comércio de uma forma geral, eles são os mesmos? São os mesmos. Nós estamos diante aí de um estelionato, né? Tem uma pena, a pena de reclusão, que vai de 1 a 5 anos.
Na realidade, essa situação, um faz a clonagem e o outro utiliza, aí se dá uma formação, uma associação criminosa, uma quadrilha, né? E geralmente essas pessoas agem sozinhas ou agem sempre em quadrilha, mesmo em bando? Olha, normalmente, no mínimo 2 pessoas. Sozinha ela não vai conseguir praticar o crime, né? Então, são várias pessoas envolvidas. Já verificamos que normalmente a maioria, sim, é uma quadrilha. Doutor Júnior, como é que fica a situação do cliente? Ele precisa acionar a justiça ou a operadora que tem que se responsabilizar por isso? Bom, o consumidor ele tem que entrar em contato imediato com a administradora do cartão, informando da clonagem, para que seja cancelado ou bloqueado o cartão de débito ou crédito ou o plástico, como muitas pessoas utilizam essa terminologia quanto ao cartão. A partir daí é interessante ele também anotar o número de protocolo, né, e efetuar, inclusive, um registro de ocorrência. Geralmente, as administradoras de cartão, elas não mencionam de forma imediata que houve a clonagem. Especialistas na área mencionam que é interessante eles não adotarem esse procedimento sobre a alegação de evitar de perder esse cliente. Porém, não coloca obstáculos no ressarcimento se foi verificado que a clonagem realmente ocorreu. E efetua o ressarcimento dessa clonagem para o consumidor, desde que ele adote esses procedimentos. E caso seja efetuada uma negativa da administradora, infelizmente o consumidor só vai ter a alternativa de procurar os órgãos de proteção ou entrar com uma ação judicial própria, seja em juizado especial civil ou em justiça comum. Geralmente tem tido ganho de causa? Geralmente sim, uma vez que a responsabilidade é considerada objetiva pelo Código de Defesa do Consumidor, por proteger essa pessoa que é considerada um destinatário final de um produto ou serviço para uso próprio para sua família, vai caber à operadora ou à administradora do cartão mencionar que não houve a clonagem ou que até em determinado momento pode ter tido culpa exclusiva do consumidor, mas mesmo assim, na grande maioria dos casos, os consumidores têm tendo êxito nas ações judiciais. Doutora Cláudia, e as instituições têm trabalhado em parceria com a polícia para poder diminuir esse tipo de crime? Olha, diariamente, todas as ocorrências que são registradas, elas são comunicadas aos bancos. Então, nós temos um contato direto com a segurança de informação dos bancos e com as pessoas responsáveis por toda a segurança envolvendo clonagem de cartão, clonagem de cheques. Então, realmente, os bancos acompanham isso diariamente. E quando se faz o registro de ocorrência, que nós já verificamos imediatamente que houve ali realmente uma fraude, isso é comunicado aos bancos e os bancos ressarcem imediatamente aquela pessoa. E como é que a polícia consegue chegar até esses criminosos? Que tipo de pistas eles acabam deixando? Olha, no caso da clonagem de cartão, esses criminosos, né, eles acabam deixando marcas no próprio caixa eletrônico, porque eles colocam ali o chupa-cabra, eles colocam uma câmera para fazer a filmagem, né, das senhas, e isso é diferente do terminal real, do que é colocado pelo banco. Então, ele tem o próprio consumidor, né, o próprio usuário daquele caixa eletrônico, ele tem como verificar que alguma coisa está diferente. O que a gente deve ficar atento, então, para a gente saber? Então, o que ele deve olhar? Quando ele chegou ali, ele vai e toca, né, ali no local que ele está teclando, se alguma coisa está diferente, se a cor está diferente, se alguma coisa se move. Isso é indícios de que aquele caixa eletrônico foi trabalhado para uma fraude. Agora, os consumidores estão se protegendo, tem como se proteger e acionar as empresas. E como é que as empresas se protegem para também não serem vítimas desse tipo de fraude? Bom, as administradoras de cartão e as instituições bancárias do Brasil são consideradas as mais seguras do mundo, porque elas adotam políticas preventivas e divulgam também essas políticas preventivas nos seus canais de comunicação, vinculando como se fosse uma oferta à contratação, né, de uma compensação bancária por cartão de débito ou por próprio cartão de crédito. Então, o consumidor ele tem que estar atento a alguns procedimentos, principalmente hoje em dia na compra fora do estabelecimento comercial, como nas compras por meio de sítio eletrônico ou internet. Comprar em empresas, né, celebrar contratações com empresas confiáveis, desconfiar de descontos muito acima da média de mercado e, se possível, tomar cuidados muito simples, como, por exemplo, olhar para a tela do seu computador e ver, né, o ícone de segurança, que geralmente é aquele cadeado fechado. E outro procedimento que também os órgãos de proteção têm orientado muito na compra diretamente no estabelecimento comercial, de você ficar sempre em contato
com o seu cartão, visualizando, né? E até uma dica interessante que eu tive a oportunidade de verificar nesses estudos dos órgãos de proteção do consumidor é quanto à proteção do código de segurança do cartão. Que todo cartão possui um código de segurança. Aquele númerozinho que fica ali atrás. Aquele número realmente é a senha pessoal do consumidor para qualquer tipo de contratação fora do estabelecimento comercial. Mas se a gente tem que falar esse número no telefone ou colocar na internet, como é que mesmo assim a gente continua se protegendo? A gente volta a destacar a responsabilidade objetiva das empresas, né? Se essa informação ela é utilizada de forma indevida e causa um prejuízo imediato, cabe o ressarcimento desse consumidor desde que ele siga os requisitos. E uma orientação até para evitar qualquer tipo de fraude na compra direta com uma loja ou com uma empresa fornecedora, é você colocar uma fita atrás do cartão para proteger essa numeração. Ninguém precisa saber a sua numeração, você pode guardar. E se caso você verificar que essa fita adesiva ela foi removida, provavelmente alguém quis ter acesso a seu código de segurança e você entrar em contato de imediato com a administração do cartão. É interessante a gente mencionar isso, que são regras preventivas, no sentido do consumidor se proteger. Mas, por um outro lado, realmente existe essa divulgação por meio das operadoras e das administradoras dessas regras de prevenção. Realmente, o consumidor ele tem que, em algum momento, em alguma compra, ofertar todos esses dados, né, do cartão. Mas qual que é a nossa orientação? Ele tem que pesquisar essa empresa que ele está fazendo essa compra e ele só deve fornecer esses dados para que ele realmente se sentir seguro, porque na realidade, de posse daqueles dados que ele está informando, aquela pessoa, ela pode passar aqueles dados para outra pessoa e a pessoa pode fazer qualquer compra via internet. Mesmo sem ter o cartão físico, mesmo sem ter o cartão. Então, essa é uma responsabilidade e a gente tem que explicar aqui para o consumidor o seguinte, numa situação dessa, você é o responsável, porque é você que está ofertando os dados. Então, você tem que fazer isso com segurança e com empresa que você realmente conheça e que você se sinta seguro para informar os seus dados. Tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. No próximo bloco, você vai saber mais sobre os direitos de quem tem o cartão de crédito clonado. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado João Guilherme Assafim e a delegada Cláudia Alcântara. No programa de hoje, estamos falando sobre os direitos de quem tem o cartão de crédito clonado. E a simples ameaça de clonagem pode render problemas para o consumidor. O banco estranhou os gastos de uma brasileira que estava de férias nos Estados Unidos e bloqueou o cartão. A Justiça determinou que ela seja indenizada em R$10 mil, o equivalente ao limite do cartão que a cliente não pôde usar. Uma cliente do banco estava em Nova York, nos Estados Unidos, quando teve o cartão de crédito bloqueado. Ela não foi comunicada que o cartão seria invalidado pelo banco e só foi saber que o motivo era o risco de clonagem quando voltou ao Brasil e encontrou uma carta de aviso. A instituição financeira alegou que fez o bloqueio por estranhar as transações da cliente fora do país pela primeira vez. Só aquele consumidor que, precisando do cartão, que hoje é um produto essencial para alimentar, para transportar, enfim, para viver, equivale a um copo d'água no deserto, aquele consumidor que tem o seu direito de usar o cartão bloqueado indevidamente, mesmo tendo crédito, mesmo tendo saldo, é passado como um mal pagador. Mas o consumidor também pode adotar medidas para impedir situações como essa que causam tanto constrangimento. As dicas, principalmente para aqueles que estão viajando pela primeira vez ao exterior, é que informe ao seu gerente que vai efetuar essa viagem, o período, que habilite a função internacional do seu cartão, eventualmente bloqueada, e como segunda dica, que tenha sempre um segundo cartão de uma outra bandeira, de um outro banco, para que possa ser minimizado eventual dano sofrido numa viagem. Delegada, nesse caso, o banco se precipitou? Qual que deveria ter sido a conduta dele? Olha só, o nosso entendimento é o seguinte, nós observamos este ano que aumentou bastante, né, a clonagem de cartão, esses crimes que são praticados utilizando cartão de crédito. Nessa situação, essa consumidora, ela fugiu o normal dela das compras, entendeu?
E o banco provavelmente não sabia que ela estava viajando. Então, eu acho que para a segurança do banco e para a própria segurança do consumidor, eu acredito que não houve precipitação. Acho, inclusive, que ela deveria ter comunicado o banco, porque teria evitado muitos problemas. Essa é a nossa orientação. Você vai viajar, você está com o seu cartão de crédito, você vai fugir, né, daquela normalidade de compras suas, então comunique o banco que você não vai ter esse problema. Ou então, como foi dito na reportagem, tem um segundo cartão. Doutor João, e num caso como esse, o cliente tem que reunir provas de que ele foi impedido de fazer compras, de usar o cartão para ter o direito à indenização? É uma situação realmente bem complicada, porque o consumidor, quando ele vai viajar, ele está fora da sua localidade, ele precisa daquele cartão de crédito para atender o seu lazer, a sua subsistência. Porém, o consumidor, como disse a doutora delegada, ele tem que tomar alguns certos cuidados antes de efetuar a viagem. Muito consumidor não tem ciência do crédito que ele está contratando, mas não quer dizer que também não incida a responsabilidade sobre a administradora do cartão. É interessante realmente ele entrar em contato, habilitar, se não tiver ainda habilitado a utilização do cartão de forma internacional, como muito bem disse também o ilustre colega na matéria que foi passada, né? E a partir do momento que foi negado esse crédito de forma supostamente motivada, né, pode ser que o judiciário tenha um entendimento favorável ao consumidor, mesmo ele reunindo ou não reunindo provas. Porque se ele entrar ou ingressar com uma ação judicial e mencionar que ele teve um prejuízo e esse crédito ser considerado essencial à sua subsistência, pode ser que o judiciário entenda que essa medida pode ser precipitada, ficando a critério do juiz avaliar, tendo uma possível condenação e, no caso que foi mencionado na matéria, utilizou o valor de crédito total do cartão. É uma situação muito complicada, porque vai para um caráter subjetivo do julgador, mas a grande maioria dos julgados entende que se houve um prejuízo e esse crédito já é condicionado a esse consumidor de utilizá-lo, pode ser sim considerado um constrangimento. Nessas situações, mesmo estando fora, né, do país, o consumidor, ao fazer contato com o gerente dele, informando, né, que está em outro país, o banco tende a resolver imediatamente essas questões. Tudo se resolve com conversa, Exatamente, então. É o que a gente tem verificado no nosso dia a dia, porque essas questões acabam chegando na nossa coordenação e a gente tende a resolver, né, ajudando o consumidor. E o uso da internet responde por 24% das transações bancárias. Mas será que as pessoas se sentem seguras ao fazer compras ou serviços de banco pelo computador? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Eu compro só em sites mais confiáveis, que eu acho confiáveis, entendeu? Que muitas pessoas já compraram, assim. Eu acho que quando a gente vai dar o cartão pra gente, ou para qualquer pessoa, quando vai comprar, a gente tem que ter o maior cuidado possível. Usam com muita facilidade, passam em qualquer lugar, sabe? Então, as pessoas são muito relapsas com isso. Eu acho que corre vários riscos, né? Diz que tem o site seguro, mas eu não confio. Eu ainda sinto receio, apesar de comprar e tudo, eu ainda sinto receio. Principalmente ainda tem muitos hackers, né? O pessoal invade o computador e tal, e tem todas as informações. Eu usaria da internet, sim, eu me sinto seguro. A segurança da informação que está aqui no Brasil está boa, eu acredito que sim. Eu tenho confiança de usar na internet. Doutor João, a gente viu que as pessoas falam muito em sites confiáveis. Como que a gente reconhece esses sites? Quando se fala site seguro, na verdade são empresas que você tem ideia que já possuem um certo renome do mercado e, se possível, efetuar o pagamento pedindo a emissão de boleto bancário. Ocorre que a emissão do boleto bancário dá um pouco mais de trabalho para o consumidor e ele acaba optando pelo cartão de crédito. E optando pelo cartão de crédito, ele vai ter que ter o cuidado na divulgação dessas informações. O que é interessante é adotar inicialmente regras preventivas e desconfiar sempre de qualquer tipo de informação que fuja de uma regra geral daquele tipo de contratação que você está efetuando. Doutora Cláudia, ter o cadeado lá é sinônimo de segurança ou isso também pode ser fraudado? Olha só, o que o consumidor deve observar, né? Ele está lá fazendo uma transação. Ele olha a página, ele vê que tem o cadeadinho, mas o fato de ter esse cadeado não quer dizer que a página seja segura, não. Porque essa página pode ter sido clonada com cadeado. Então, o que ele precisa verificar? Ele tem outros dados que ele vai observar nessa página. Por exemplo, a página fraudada, normalmente ela tem muito erro de português.
E o endereço nunca é o mesmo, o endereço é sempre outro. Ele vai colocar um ponto antes, ele vai colocar um S, ele vai colocar uma outra palavra, ou seja, ele vai colocar o mesmo endereço acrescido de outras letras, de outras palavras. Então, o que ele deve ter cuidado? Normalmente, o consumidor ele vai, clica no Google e fala, eu quero ir em tal local, e clica. Normalmente, aqueles primeiros que aparecem ali no Google, eles são pagos, não é? Então, pode ser que algum fraudador, pagou para colocar aquela página ali. Então, para a sua segurança, o que você deve fazer? Você vai lá na barra de endereço e vai digitar o endereço que você sabe. E aí, então, você está correndo menos risco de você estar entrando numa página falsa. Uma página que a gente diz que é phishing, né? Que está ali só para colher os dados seus, para que depois aquele fraudador possa negociar na internet. E aí, se ele conseguir esses dados, ele faz um estrago, ele faz uma compra imensa. Então, você tem que ter esse cuidado e nunca deve entrar pelo Google. Um ponto importante também, ainda para ressaltar o posicionamento da doutora delegada, é evitar de responder e-mails que você receba pedindo informações ou dados ou até o código de segurança. Os bancos não costumam Eles não costumam adotar esse tipo de procedimento. E caso isso ocorra, é preferível que você entre em contato com o serviço de teleatendimento e mencionar o envio desse e-mail. E provavelmente a administradora do cartão vai mencionar, não responda, porque provavelmente eles estão querendo buscar as suas informações para que seja objeto de alguma possível fraude. Agora, uma política que muitas instituições financeiras têm adotado é mandar uma mensagem para o celular assim que é realizada uma compra. Isso tem ajudado a inibir as fraudes? É uma política que é oferecida vinculado à contratação da compensação bancária ou do crédito, em caso de cartão de crédito, e também é uma segurança maior para o consumidor, no sentido de que toda e qualquer operação que é celebrada com base no plástico, ele vai ter ciência por meio de mensagem via celular. Porém, o consumidor tem que estar atento, porque ele vai ter que conversar inicialmente ou entrar em contato com a sua administradora para ver se dentro do seu plano realmente pode ofertar esse serviço de forma gratuita ou ele contratá-lo. E o uso do chip, doutora, inibe também a clonagem? A tecnologia tem ajudado nisso ou ela também facilita para o lado dos criminosos? Não, olha só, o que nós observamos no nosso dia a dia, que os cartões que têm chip, esses cartões não são clonados. Eles podem ser utilizados? Podem, mas não aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, inibe sim. O ideal seria que todos os cartões tivessem chips. O que a gente observou? Que cartão de débito, normalmente, alguns bancos não têm colocado chip. Cartão utilizado para caderneta de poupança também não tem chip. E o fraudador, ele sabe disso que eu estou falando aqui. Então, o que ele faz? Ele procura agir exatamente nesses cartões que não têm chip. E essa lei que trata dos crimes de internet, ela alcança também os fraudadores? Com certeza. Porque anteriormente nós tínhamos dificuldade de apanhar essa conduta desse fraudador e adequar a um tipo penal. E hoje, diante dessa legislação, nós temos um tipo penal específico. Então, facilita bastante a conduta e as ações da polícia. Então, só para a gente terminar, qual é a dica de segurança para o consumidor? Tomar muito cuidado quando efetuar as compras por meio de cartão de crédito e muito zelo na hora da divulgação das suas informações. Doutora Cláudia? Olha só, a minha orientação é o seguinte, o cartão de crédito é seu, os dados que tem ali, ele pode ser utilizado se copiados. Então, nunca deixe que alguém leve esse cartão e tire do alcance da sua vista. Acompanhe sempre esse cartão. E quando for fazer compra na internet, observe sempre esses dados que nós colocamos para ver se você não está entrando numa página falsa. Se tiver dúvida, digite uma nova página e tente novamente a operação. E jamais anotar a senha e deixar junto também, De forma alguma. Hipótese alguma. Bom, e com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Cláudia Alcântara, doutor João Guilherme Safin, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.